Duas ótimas notícias para o Galo e Cláudio Rezende falou sobre reforços. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, assista até o final, já deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Eu preciso do seu like aqui na Web Rádio Galo, tamo junto, obrigado. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo você será notificado. E vamos começar com essas duas grandes notícias e depois nós vamos falar sobre reforços. Tá na tela, primeiro o Atlético enfrenta o Atlético Paranaense na terça-feira, jogo decisivo para o Atlético. E a informação aí o Vadson trouxe, durante a derrota do Atlético Paranaense para o Bragantino nesse sábado, o volante Fernandinho entrou em campo no segundo tempo e deixou o campo com dores na coxa direita. O técnico Paulo Turra não revelou se o jogador está nos planos para o duelo contra o Galo no Mineirão, mas mostra claramente que pode ser um desfalque. E o Fernandinho é um pilar no meio-campo e no time do Atlético Paranaense. Então seria uma baixa muito importante e relevante para o time do Atlético Paranaense contra o Galo nesse jogo de terça-feira. E a outra notícia é a seguinte, com a vitória de ontem, para cima do Coxa, tá aí a tabela. O Atlético na próxima rodada ele tem a condição de virar vice-líder do Brasileiro. Vamos lá, o Atlético e não é nada tão mirabolante assim, um milagre, não, é até possível. Porque o Atlético enfrenta o Palmeiras. Jogo difícil, jogo em casa, no Mineirão, mas se a gente vence o Palmeiras, a gente passa. Eles estão com 15, a gente com 13. Nós vamos para 16, passamos o Palmeiras. Fluminense tem 13 pontos. Se o Fluminense joga contra o Corinthians, tá? Lá em São Paulo. Corinthians desesperado e tudo. Só que o Fluminense muito provavelmente vai com o time reserva. Porque o jogo seguinte é a decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil. E eles, obviamente, não querem ser eliminados pelo grande rival. Então existe uma chance muito grande deles jogarem com o time reserva. O Corinthians precisando vencer. Se empatar, o Atlético já passaria. Eles iriam a 14, o Atlético a 16. Ok? É possível. E falta o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda não jogou na rodada, joga apenas amanhã. Enfrenta o Cuiabá. Enfrenta o Cuiabá, deve ir a 15 pontos, tem uma chance muito grande. Indo a 15 pontos, nesse cenário, se o Cruzeiro perder, por exemplo, aí acabou, não tenho que preocupar com o Cruzeiro com relação a virar vice-líder na próxima rodada. Mas, dando a lógica, vamos dizer assim, o Cruzeiro está bem no Brasileiro, se vencer e for a 15 pontos, o próximo jogo do Cruzeiro é o Flamengo no Rio. O Flamengo que está aqui com 9 pontos, 11º, vai jogar ainda contra o Corinthians em casa, vai subir na tabela provavelmente, mas a grande questão é a seguinte, o Flamengo também pode utilizar reservas aí por conta do jogo contra o Fluminense, mas a gente conhece, o São Paulo não é muito disso não, E é um jogo duríssimo, então existe também a possibilidade muito grande do Flamengo vencer o Cruzeiro no Maracanã, e aí o Atlético, obviamente, contando com todos esses resultados, poderia virar vice-líder. Mas é como eu disse, é simples? Não é simples, mas também possível, mirabolante? Não, não é. É possível o Atlético na próxima rodada virar vice-líder do Brasileiro. O Botafogo recebe o América, então o Botafogo ainda provavelmente vai subir nessa tabela um pouquinho, Na tabela não, subir com relação a pontos, Na tabela ele não sobe mais. Mas enfim, tá aí então essas duas ótimas notícias. Vou falar agora sobre a questão de reforços, importante informação do Cláudio Rezende, tá? Mas deixa aquele like, dá essa moral pra gente, ajuda muito mesmo. Obrigado, inscreva-se no canal se você não é inscrito, clica aí em inscrever-se, também é de graça e nos ajuda bastante, fechou? Bora então pra notícia, vamos com o Vadson de novo, ele postou a informação. Cláudio Rezende sobre reforços, abre aspas, a ideia do Galo é chegar vivo nas competições no segundo semestre, para ter as voltas dos atletas do DM, porque não dá para pensar em muitos reforços e investimentos mesmo tendo a SAF, porque o orçamento já está definido no Galo. Aí depois finalizou, não adianta o torcedor se iludir, não chegará grandes nomes, inclusive a ideia de reduzir ainda mais a folha salarial do clube. Inclusive o próprio Ricardo Guimarães, quando a gente entrevistou, eu entrevistei ele, eu perguntei muito sobre essa questão de reforço, se viria um grande nome, como, por exemplo, o Atlético contratou um Diego Costa, que é um nome internacional e tudo, Ele disse que depende muito. Não descartou, mas disse, obviamente, ser muito difícil
e depende da questão do mercado. Mas a gente sabe que dificilmente o Atlético vai bancar um jogador, por exemplo, para receber 1,5 milhão, 2 milhões agora. Agora, no meio do ano, o Atlético ele disse que não deverá chegar grandes nomes, né, valores altos, mas sim, deverá chegar alguns reforços, até porque o Atlético tem algumas carências no elenco. O Atlético montou o elenco tão mal que teve apenas que montou o elenco com um atacante de lado praticamente, que é o Pavon pela direita. Você não tem outro. Se o Pavon não joga, você não tem outro jogador pela direita com a característica parecida. Até na esquerda também precisaria. Então, assim, o Atlético não montou bem o seu elenco e vai depender também, por exemplo, o Allan Kardec. O Kudê quer a contratação de um centroavante. Se o Kardec conseguir voltar e voltar bem fazendo gols, aí talvez você não precise mais e não contrate mais um centroavante. Agora, se o Kardec não conseguir voltar ou se voltar e lesionar novamente, aí o Atlético Kudê vai pedir aí a contratação de um centroavante, né? Um artilheiro. Então depende muito do que vai acontecer até o meio do ano. Mas a informação é essa, né? Não esperem grandes nomes, grandes contratações, infelizmente, mesmo com a SAF. Mas, obviamente, se a SAF chegasse aí a tempo, né, daria para você fazer um investimento um pouquinho melhor para você reforçar o time, chegando vivo nas competições, que é a ideia, obviamente, do Atlético. Chegou na Copa do Brasil vivo, chegou na Libertadores, dá para inscrever jogadores ainda. Brasileirão está entre os 3, brigando pelo título. Eu acho que eles vão buscar alguns nomes um pouco melhores. Agora, se não chegou ali uma competição outra e tudo, aí os reforços não serão tão bons assim, muito provavelmente. Mas tá aí a informação. O que você acha sobre tudo isso? Comenta aí, quero saber a sua opinião sobre a questão do Fernandinho, né, a importância dele, se para você é um desfalque seríssimo ou não. A questão aí também, né, dessa vice-liderança no Brasileiro, se você acha algo muito difícil de acontecer na próxima rodada, ou se você acha algo possível, e também sobre a questão de reforços que você está esperando. Comenta aí, quero saber a sua opinião. Tamo junto, agradecer a todos pela audiência, fiquem com Deus, obrigado. Deixa aquele like no vídeo, se você chegou até o final e não curtiu ainda, curte o vídeo, tamo junto, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Até a próxima, eu volto mais tarde aí com mais notícias pra você. Falou? Valeu? Um abraço, até a próxima, valeu pessoal, tamo junto, fui!